vários temas que ele trabalhou durante seu pontificado, mas especialmente o eslancho missionário, né? Exatamente, irmã. Passemos então a catequese do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Continuemos as catequeses sobre a paixão de evangelizar. A paixão de evangelizar. E na escola do Concílio Vaticano II, procuremos compreender melhor o que significa ser apóstolo hoje. A palavra apóstolo traz-nos à mente o grupo dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Às vezes chamamos apóstolo a alguns santos, ou mais genericamente aos bispos, mas em nome de Jesus. Mas estamos conscientes de que ser apóstolo se refere a cada cristão? Estamos conscientes disso? Que se refere a cada um de nós? E, portanto, com efeito, somos chamados a ser apóstolos, isto é, enviados, numa igreja que, no credo, professamos como apostólica. Por conseguinte, o que significa ser apóstolo? Significa ser enviado para uma missão. Exemplar e fundacional é o acontecimento em que Cristo ressuscitado envia os seus apóstolos ao mundo, transmitindo-lhes o poder que ele próprio recebeu do Pai e oferecendo-lhes o seu Espírito. No Evangelho de João, lemos: Jesus disse-lhes, mais uma vez, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Outro aspecto fundamental de ser apóstolo é a vocação, ou seja, o chamado. Foi assim desde o início, quando o Senhor Jesus chamou a si os que ele quis e foram ter com ele. Constituiu-os como grupo, atribuindo-lhes o título de apóstolos, para que permanecessem com ele e para os enviar em missão. Nas suas cartas, São Paulo apresenta-se assim: Paulo, chamado a ser apóstolo, isto é, enviado. E ainda, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo, enviado por vocação, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. E insiste que é apóstolo não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Deus chamou-o do seio da sua mãe para anunciar o Evangelho entre os gentios. A experiência dos 12 e o testemunho de Paulo interpelam-nos também hoje. Convidam-nos a averiguar as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, com base nestes textos, nestes pontos fixos. Tudo depende de um chamado gratuito de Deus. Deus escolhe-nos até para serviços que às vezes parecem exceder as nossas capacidades ou não corresponder às nossas expectativas. Ao chamado recebido como dom gratuito, é preciso responder gratuitamente. O concílio diz: a vocação cristã é também, por sua própria natureza, vocação ao apostolado. Trata-se de um chamado que é comum, assim como comum é a dignidade dos membros pela sua regeneração em Cristo. Comum é a graça da adoção filial. Comum é a vocação à perfeição. Só existe uma salvação, uma esperança e uma caridade sem divisões. É um chamado que diz respeito tanto aos que receberam o sacramento da ordem, como às pessoas consagradas e a todos os fiéis, leigos, homens ou mulheres. É um chamado a todos, a cada um que recebeu este chamado cristão. Você é obrigado a dar. É a dinamicidade da vocação, o dinamismo da vida. Trata-se de um chamado que os habilita a desempenhar ativa e criativamente a sua tarefa apostólica no seio de uma igreja em que existe diversidade de funções, mas unidade de missão.
Aos apóstolos e aos seus sucessores confiou Cristo a missão de ensinar, santificar e governar em seu nome e pelo seu poder. Também os leigos. A maioria de vocês é leigos. Também os leigos. Mas os leigos, dado que são participantes do munus sacerdotal, profético e real de Cristo, têm um papel próprio a desempenhar na missão de todo o povo de Deus, na igreja e no mundo. Neste contexto, como entende o Concílio a colaboração do laicado com a hierarquia? Trata-se de uma mera adaptação estratégica às novas situações emergentes? Às novas situações que aparecem? Não, de forma alguma. Há algo mais que supera as contingências do momento e que retém seu próprio valor também para nós. A Igreja está fundada verdadeiramente, nem vive plenamente, nem é o sinal perfeito de Cristo entre os homens, se, com a hierarquia, não existir e trabalhar um laicado autêntico. Aqui não há uma promoção. Quando se concebe a vida cristã como uma promoção, que é aquilo que se coloca acima e manda nos outros, começa-se a fazer carreira. Isto é paganismo puro. A vocação cristã não é promoção, não é buscar subir na hierarquia. C'è una cosa grande, perché sebbene alcuni per volontà di Cristo stesso siano costituiti in un posto più importante, forse dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti. Isto porque, embora por vontade de Cristo alguns sejam constituídos doutores, dispensadores dos mistérios e pastores a favor dos demais, reina, porém, igualdade entre todos quanto à dignidade e quanto à atuação. Todos somos cristãos a serviço dos outros. O importante na igreja, quem é importante? A irmã, a pessoa comum, batizado, a criança, o bispo, todos somos iguais. E quando uma das partes se crê mais importante do que os outros e empina o nariz, erra. Isso não é a vocação de Jesus. A vocação que Jesus dá a todos, mas também aqueles que se encontram em lugares mais altos, é de serviço, servir os outros, humilhar-se. Se você encontrar uma pessoa que na igreja tem uma vocação mais alta, hierarquicamente, e é vaidosa, é um pobrezinho que não entendeu o que é a vocação de Deus. A vocação de Deus é a adoração ao Pai, amor pela comunidade e serviço. Isto é ser apóstolo, isto é o testemunho dos apóstolos. Assim apresentada, a questão da igualdade e dignidade pede-nos que repensemos muitos aspectos das nossas relações que são decisivas para a evangelização. Por exemplo, estamos conscientes de que, com as nossas palavras, podemos lesar a dignidade das pessoas, arruinando assim as relações dentro da igreja? Enquanto procuramos dialogar com o mundo, também sabemos dialogar entre nós, crentes? Ou na paróquia, um contra o outro, um falando mal do outro, buscando uma posição mais elevada? Sabemos ouvir? O nosso falar é transparente, sincero e positivo ou é opaco, equívoco e negativo? Humilhar-se, colocar a serviço dos outros. Este é o serviço. Isto é servir. Isto é ser cristão. Isto é ser apóstolo. Queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo de nos interrogar com estas perguntas.
buscar superar a vaidade dos lugares. Podem ajudar-nos a verificar o modo em que vivemos a nossa vocação batismal, a nossa maneira de ser apóstolos, numa igreja apostólica, uma igreja que está a serviço dos outros. Muito obrigado.